Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui para mais uma aula de robótica. E aí, no nosso processo, a gente tem falado muito, né, da lógica, do raciocínio, das estruturas, mas ainda falta programar. E nossa aula de hoje vai ser justamente nesse processo, certo? De programar. Então, a nossa aula de hoje é programação em blocos. E aí, a gente tem várias formas de programar, né? A gente tem linguagem de programação, e nós vamos começar por uma forma que é mais didática, mais lúdica, mais fácil de montar, daí ser blocos, né? Montar blocos de programação. Então, estamos para mais uma aula com vocês, professor Marcos Vinicius, de robótica. E aí, gente, na nossa agenda, nós vamos falar de algumas coisas que a gente já tem falado ao longo dessas últimas aulas. Nas aulas anteriores, nossas lições iniciais do nosso livro, né, dos nossos livros de robótica, e a gente viu um pouco de lógica, né, que a gente precisa, na verdade, ter um raciocínio para que essas coisas aconteçam, precisa ter uma sequência lógica, que é o raciocínio, a gente precisa expressar para o computador a nossa forma de pensar, as nossas instruções, o nosso passo a passo, os nossos algoritmos, para que ele consiga fazer a atividade que a gente quer que ele faça, o computador, o robô, o programa. E aí, para isso, na aula passada, nós vimos as estruturas de programação, né? E aí, essas estruturas nos ajudam quando a gente quer fazer coisas repetidas, quando a gente quer tomar decisão, quando a gente quer fazer uma sequência de atividades. Então, tudo isso, na verdade, juntando tudo isso, o nosso objetivo é programar. E aí, a nossa agenda começa com essa parte inicial, depois, alguns conceitos do que são estruturas de blocos, programação em blocos, algumas ferramentas que a gente vai falar, nós vamos escolher duas delas para nossas aulas futuras, né? Alguns vídeos interessantes e uma atividade de desafio para vocês. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. E aí, gente, ferramentas de programação em blocos tem várias. Eu trouxe aqui 5 mais conhecidas, certo? O PlayGo, que ele é uma ferramenta nacional, feita pela Open Robotics, que é a empresa que nos vendeu nossos kits de robótica. Nós vamos usar, principalmente no fundamental, né? No caso de vocês mais velhos, do sexto em diante, nós vamos usar o Scratch. Então, estão as duas aí, o Scratch aqui em cima e o PlayGo aqui embaixo, certo? O App Inventor nós vamos usar, mas mais no ensino médio, não é com vocês, mas no futuro, quem sabe, se a gente conseguir uma dinâmica de programação maior, porque ele consegue que a gente faça aplicativos para comprar a celular. O CodeBlocks, que é outra ferramenta também muito legal de programação, então vamos falar um pouco sobre ele, e o Code.org, que na verdade é um site que tem várias estruturas de programação, todas essas 5 são ferramentas de programação em bloco. E aí, o que é programação em bloco, afinal, certo? A programação em bloco, ela nada mais é do que uma metodologia visual de programação. Ela é visual, por ela ser visual, ela é mais amigável, ela é mais intuitiva, mas ela é uma metodologia de programação. O que nós estamos fazendo nessa aula é começando a programar. O objetivo prático, né, é o ensino de conceitos iniciais ligado à programação de software, de aplicativos, de apps, certo? E a lógica de uma forma geral, ou seja, estruturar em blocos uma sequência de coisas que a gente quer que faça, um loop, uma repetição, uma tomada de decisão, as estruturas de programação que a gente viu na aula passada. Os blocos são, então, pequenas ferramentas, pequenas estruturas de programação que substituem as linhas de código, certo? Seria um código escrito em Java, em C, em Pascal, em Python, que não é o nosso caso agora, certo? São linguagens de programação, isso que eu falei, certo? Então, a gente vai ter, na verdade, blocos, né, que vão passar a ter o formato e cor específico, dependendo se é uma repetição, se é uma sequência, se é uma atribuição, certo? Cada função desses blocos vão ter cores diferentes, dependendo que função eles fazem. Se é um bloco de repetição, se é uma tomada de decisão, se é uma sequência, ok? E aí a combinação desses blocos vai resultar em uma estrutura, né, que é um programa, certo? Um programa em blocos. Então, a combinação entre esses blocos, através da formação de estrutura com início, processo, resultado, ou seja, início, processamento e saída, que a gente viu na aula passada, certo? Entrada, processamento e saída, início, processo, resultados, vai formar um programa em bloco, um programa de computador. E aí,
nós temos aqui para vocês uma apresentação do PlayGo, tá? O PlayGo, ele é uma linguagem de programação nacional, feita pela Open Robotics. Eu vou deixar para vocês aqui 2 links. O primeiro vamos ver agora, que é, na verdade, um pequeno tutorial. E esse segundo link aqui é onde faz o download do PlayGo, para quem quiser já se adiantar. A próxima aula eu vou programar no PlayGo. Hoje eu vou mostrar apenas algumas estruturas, mas nós vamos programar mesmo, a partir do nosso livro, no PlayGo, na próxima aula. Os meninos da 5ª série. Do 6º em diante vai ser no Scratch. Então, aqui é a divisão entre Fundamental 1 e Fundamental 2. Esta aula serve para os 2 grupos. Então, nós vamos ver agora um vídeo de como é que o PlayGo se comporta. Vamos lá para esse vídeo e espero que vocês aproveitem tudo esse vídeo. Vamos lá para o vídeo do começo. Legal, né, gente? Vou só voltar um pouquinho aqui, deixar nessa tela, deixar aqui parado. Vocês viram que as estruturas aparecem de programação. Uma sequência, tá vendo? Ó, 2 sequências de atribuição, certo? Aqui uma outra atribuição para o sensor de um valor, né, de uma porta que ele vai trabalhar. Aqui uma estrutura de decisão. Se alguma coisa acontece, então eu faço isso. Se não, termino o se. Aqui é uma estrutura de decisão que a gente viu na aula passada. Estrutura de programação chamada decisão. Aqui, de novo, ó, depois ele tem uma outra atribuição de uma variável, né, para o sensor, e enquanto for verdadeiro, ó, aqui esse bloco aqui todo é um enquanto, né, que é um bloco de repetição. Enquanto alguma variável for igual a alguma condição, certo? Eu faço isso aqui acontecer, certo? Então,
Então, percebe que o PlayGo, ele trabalha com estruturas de blocos, que são refletidas no nosso conceito da aula passada, que são estruturas de programação, repetição, decisão e sequências, beleza? Então, aqui já apresenta isso. No nosso trabalho, né, na aula passada, nos conceitos da aula passada, a gente tinha justamente essas formas, né, essas estruturas, essas explicações, essas sintaxes de como é que acontece isso. E aí, continuando a nossa aula, eu deixo para vocês o PlayGo, como eu falei. Ele foi feito pela Open Robotics. A Open Robotics, ela é a nossa parceira na escola. Os kits que vocês usam foram feitos pela Open Robotics. Ela criou essa linguagem para o Fundamental 1. Para o Fundamental 2, nós vamos usar o Arduino e vai ser esses dois pontos, o PlayGo, a programação em PlayGo e a programação em Arduino e Scratch, vai ficar para a próxima aula, a programação em si, beleza? Hoje são só os conceitos de programação em blocos. Para quem quiser já se adiantar, eu deixo para vocês esse link aqui da Open Robotics, que é a área de download, onde nós temos tudo necessário, tá? Todo que é necessário para que a gente, se quiser, já se adiantar. Ó, aqui são todos os downloads que vocês podem fazer. São arquivos.zip, que basta baixar o arquivo e clicar. Ele vai abrir uma ferramenta de descompactar, que pode ser o WinRAR, o WinZip, certo? Que aí vocês bastam usar a ferramenta. Quem não tiver a ferramenta, ele abre automaticamente. Basta clicar no setup ou no install do programa, tá? Então, tem o PlayGo aqui, que vocês podem baixar, quem já quiser se adiantar, ok? Aí, pessoal, na nossa programação da aula de hoje, é importante que vocês entendam o que é programação em bloco, como foi o exemplo que eu dei para vocês. E aqui, eu trago a mesma estrutura que eu mostrei para vocês, ó, as estruturas do PlayGo, certo? Estrutura de repetição, ó, aguardar enquanto alguma coisa for verdade, algum tempinho, certo? Repetir, tudo está aqui, ó, no PlayGo, certo? Os componentes que eu vou atribuir a alguma porta, a algum valor para eles, certo? Ó, estrutura de repetição, repetir X vezes, certo? Ó, daqui até aqui, ó, é um bloco de repetição, ó. Repetir X vezes alguma coisa, certo? A estrutura de enquanto também, ó. Enquanto alguma coisa for verdade, isso aqui acontece, tá? Estruturas de atribuição sequenciais. Tudo isso são estruturas de programação em blocos, certo? Esta é a cara do nosso PlayGo, que para os meninos da quinta série, Fundamental 1, na próxima aula faremos programação em PlayGo. Quem quiser também do Fundamental 2, pode baixar se quiser, certo? É importante que vocês façam isso, mas nós vamos usar em sala de aula para a quinta série PlayGo e para as séries mais adiantadas, o Arduino e o Scratch. Seguindo, apresento para vocês aqui o Scratch. Alguns de vocês já conhecem. No Scratch, assim como no PlayGo, nós também temos estruturas de programação em bloco. Ó. Quando clicar, acontece alguma coisa, certo? Apague tudo, levante a caneta, então são ações, ó, são sequências, certo? Aqui, ó, repita até, ó, esse bloco todo aqui, laranja, é uma repetição, tem uma repetição dentro da outra, ó, aqui, ó, repita até, certo? Atribuições, certo? Se alguma coisa é igual a alguma coisa, então, estrutura de decisão. Do mesmo jeito que o PlayGo, o Scratch é também programação em blocos. Para quinta série para baixo, vamos usar o PlayGo. Para sexta série em diante, vamos usar o Scratch, ok? Na próxima aula. Hoje é só dizendo o que existe. E aí, quais são os objetivos realmente disso tudo que eu estou falando para vocês? A gente precisa compreender como se comunicar com o computador. Então, a estrutura de programação em blocos, ele é uma forma de eu dizer ao computador, através de blocos de programação, o que é que ele tem que fazer. Andar 3 passos, voltar para a direita, repetir X vezes alguma coisa, certo? Então, é definir o que é a programação de computador, que nós estamos fazendo a partir de agora. Compreender também as diferentes formas de linguagem, de se comunicar. A linguagem de blocos, ela é uma forma de linguagem de programação. Não é porque é em blocos que não é linguagem de programação. Lógico, ela é mais amigável, ela é mais intuitiva. O nosso objetivo também na aula de hoje é que vocês vivenciem situações
que necessitam de instruções para serem realizadas. Ou seja, tem situações que eu preciso dizer, ó, faça isso, depois faça aquilo, depois faça aquilo outro, depois faça aquilo outro, e termine a minha programação. São situações que são o quê? Algoritmos. Vivenciar situações que necessitem de instruções específicas, bem definidas, para serem realizadas. E dialogar sobre a importância da organização das instruções. Primeiro isso, depois aquilo, eu preciso fazer uma coisa X vezes para depois fazer uma outra coisa. Ou seja, eu preciso organizar o passo a passo. As instruções não são jogadas de qualquer jeito, elas são organizadas. E, por fim, mostrar uma analogia entre codificação e leitura escrita. Porque, na verdade, a codificação é como se o computador estivesse lendo o que eu escrevi e depois me dizendo o resultado disso. Por isso que é leitura e escrita. O computador vai ler as minhas instruções, vai processar e depois me dá a resposta dizendo na escrita, nos resultados. Então, a codificação é uma comunicação. Do jeito que eu digo para você, fulano, vá na padaria, abra a porta, aperte o elevador, desça X andares, vá até a portaria, abra o portão, ande 300 metros, dobre à esquerda, dobre à direita, chegue na padaria, compre 10 pães, pague, volte, até chegar em casa de novo. São instruções que você escutou, certo? Você anotou, você gravou, você depois processou, executou as instruções, foi na padaria, voltou e me deu o resultado, que foi os pães comprados. Do mesmo jeito, a gente dá instruções para o computador. Por isso que é mostrar essa analogia entre eu dar instrução para alguém, este alguém executar, que é um ser humano. Eu dar instrução para uma máquina, um robô, este robô executar, que é uma máquina. Ok? Então, isso é o nosso objetivo da aula de hoje. Então, tem que ficar bem claro para vocês. E aí, o Steve Jobs, né, ele nos diz que everybody in this country should learn to program a computer because it teaches you how to think. O que quer dizer isso? Né? Todo mundo no país deveria aprender a programar, porque isso nos ensina a pensar. Então, o grande objetivo da programação é nos ensinar a pensar, a dar ordens claras, a pensar numa solução e propor ela passo a passo. Definir uma solução do começo ao fim, sem esquecer nenhum detalhe. E isso, quando a gente programa, a gente consegue dizer ao computador e ele executar uma tarefa que a gente quer que ele faça. Então, voltando um pouquinho o slide, ó, vivenciar situações que necessitam de instruções para serem realizadas. Quando eu programo, eu faço exatamente isso. Eu tenho um problema, então eu preciso fazer X coisas para resolver o problema. É uma programação, certo? Então, a programação, ela nos ensina a pensar. Essa frase é do Steve Jobs, e eu queria que vocês vissem esse vídeo, e esse vídeo eu quero que vocês façam reflexões sobre ele depois. Vamos lá o vídeo. Muito interessante esse vídeo. Ele está em inglês com legenda, ok? School group called the Whiz Kids, and when people found out, they laughed at me, and you know, all these things. Deixa eu ver só a legenda. Procurar a legenda em português, ok? Só um momentinho, legenda em português, Brasil. Ok, voltamos ao início. Vamos lá. I was 13 when I first got access to a computer. My parents bought me a Macintosh in 1984 when I was 8 years old. I was in 6th grade. I learned to code in college, freshman year, first semester, intro to computer science. I wrote a program to play tic-tac-toe. I think it was pretty humble beginnings. I think the first program I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. The first time I actually had something come up and say, hello world, and I made a computer do that. It was just astonishing. Learning how to program didn't start off as wanting to learn all of computer science or trying to master this discipline or anything like that. It just started off because I wanted to do this one simple thing. I wanted to make something that was fun for myself and my sisters. And I wrote this little program,
and then basically just add a little bit to it. And then when I need to learn something new, I looked it up, either in a book or on the internet, and then added a little bit to it. It's really not unlike kind of playing an instrument or something, or playing a sport. It starts out being very intimidating, but you kind of get the hang of it over time. Coding is something that can be learned, and I know it can be intimidating. A lot of things are intimidating, but what isn't? A lot of the coding that people do is actually fairly simple. It's more about the process of breaking down problems than sort of coming up with complicated algorithms as people traditionally think about it. You don't have to be a genius to know how to code. You need to be determined. Addition, subtraction, that's about it. You should probably know your multiplication tables. You don't have to be a genius to code. You have to be a genius to read. Even if you want to become a race car driver or play baseball, or build a house, all of these things have been turned upside down by software. What it is computers are everywhere. You want to work in agriculture? Do you want to work in entertainment? Do you want to work in manufacturing? It's just all over. Here we are, 2013. We all depend on technology to communicate, to bank, information, and none of us know how to read and write code. When I was in school, I was in this after-school group called the Whiz Kids, and when people found out, they laughed at me and, all these things. And I'm like, man, I don't care. I think it's cool, and, I'm learning a lot, and some of my friends have jobs. Our policy is literally to hire as many talented engineers as we can find. The whole limit in the system is just that there just aren't enough people who are trained and have these skills today. To get the very best people, we try to make the office as awesome as possible. We have a fantastic chef. Free food, Breakfast, lunch, and dinner. free laundry, Snacks, even places to play and video games and scooters. There's all these kind of interesting things around the office, and places where people can play or relax, or go to think or play music or be creative. Whether you're trying to make a lot of money or whether you just want to change the world, computer programming is an incredibly empowering skill to learn. I think if someone had told me that software is really about humanity, that it's really about helping people by using computer technology, it would have changed my outlook a lot earlier. To be able to actually come up with an idea and then see it in your hands and then be able to press a button and have it be in millions of people's hands. I think we're the first generation in the world that's really ever had that kind of experience. Just to think that you can start something in your college dorm room, and you can have a set of people who haven't built a big company before come together and build something that 1 billion people use as part of their daily lives is just crazy to think about, right? It's humbling and it's amazing. The programmers of tomorrow are the wizards of the future. You're going to look like you have magic powers compared to everybody else. It's amazing. I think it's the closest thing we have to a superpower. great coders are today's rock stars. That's it. Legal, né, pessoal? Olha só esses dados, certo? Vocês vão encontrar esse vídeo várias vezes nas minhas aulas, tá? Porque, na verdade, eu acho que esse vídeo, ele é muito mais do que programação. Ele é o quanto a programação está envolvida na nossa vida, certo? Nas coisas, inclusive nas nossas tomadas de decisão e futuramente uma profissão. A nossa aula vai estar toda para vocês vão poder ver esse vídeo várias vezes, e, como eu falei, esse vídeo, ele me acompanha desde que eu me entendo como programador, certo? E eu acho ele importante porque ele tem vários aspectos da humanidade, né?
da reflexão, da programação na humanidade, do papel do programador na humanidade. Para isso, eu vou deixar para vocês umas reflexões que eu quero que vocês respondam essas 4 perguntas a partir do vídeo. Vejam o vídeo de novo, né? Pensem, né? Quais ações do dia a dia são ou podem ser controladas por computadores? Pensa um pouquinho, que ações do teu dia tu poderia usar o computador para programar, certo? Isso é do dia a dia. Agora, vamos pensar alguma coisa que não está no dia a dia, mas que você gostaria de fazer, ensinar o computador a fazer por você. É a segunda pergunta. O que você gostaria de ensinar o computador a fazer? Sei lá, fazer as tarefas de casa, te ajudar nas tarefas de casa, te colocar para dormir, sei lá. Eu penso muita coisa. Por exemplo, eu gostaria que o computador fizesse para mim, sabe o quê? Que ele gravasse os meus sonhos. Eu queria que toda noite o computador gravasse todos os meus sonhos. Queria ter um drive, né, um programa que eu gravasse todos os meus sonhos, que eu pudesse ver todos os meus sonhos. Porque às vezes a gente esquece. Isso eu gostaria de fazer, por exemplo. Você conhece alguém que trabalha com programação de computadores? O que essa pessoa faz? Quem ela é? Tá? É a minha terceira pergunta. E, por fim, o que você acha que é preciso para programar um robô? Tá? Então, não tem pergunta certa, são 4 perguntas abertas. Não, desculpa, não tem resposta certa. São 4 perguntas abertas. Eu quero que vocês sejam bastante reflexivos, bastante criativos nas respostas. E, para terminar, eu vou deixar para vocês um desafio, certo? Que é, basicamente, voltando um pouquinho nos nossos slides, ó, é esta frase aqui: vivenciar situações que necessitem de instruções para serem realizadas. Então, o nosso desafio é vivenciar uma situação que precisa de instruções bem claras para serem realizadas. As instruções estão do lado esquerdo. Direita, X passos. Esquerda, X passos. Para cima, N passos. Para baixo, N passos. Pegue o objeto, solte o objeto. A minha tarefa é, o robô vai chegar até o pintinho, né, até o pássaro, pegar o pássaro e levar até a posição de fim. Ele tem que andar o quê? Tantos passos à esquerda, tantos passos para baixo, pegar o objeto, levar o objeto, andar X passos, até chegar na posição. Então, ele vai ter que fazer um percurso para chegar ao fim. Pegar o robô, sair do lugar, vai pegar o objeto e vir para até aqui. Então, tem que se escrever cada instrução. Uma instrução, outra instrução, outra instrução, outra instrução, até o final, ok? E aí, vocês vão me dizer quais instruções são necessárias, que é a primeira parte, para que o robô execute o que eu quero, certo? Qual o caminho mais curto para o robô e quais instruções são necessárias para a realização da ação, da tarefa, no menor tempo possível. São 3 coisas importantes nesse desafio. Saber as instruções, o caminho mais curto, certo? E o caminho mais rápido, né? No menor tempo possível. Muitas vezes na programação a gente precisa fazer um caminho, mas depois nós precisamos otimizar o programa. Por exemplo, fazendo o caminho mais curto para a execução do programa. Ou podemos otimizar também fazendo o caminho mais rápido. Nem sempre o mais curto é o mais rápido. Ok? Então, vocês vão responder essas 3 perguntas a partir daquelas instruções. Pessoal, espero que vocês fiquem bem. Nós temos nosso caminho aí, nosso labirinto de programação. Várias coisas podem acontecer. Nós temos possibilidade de vocês trabalharem com informática diretamente, usar a informática para várias coisas, para medicina, para agronomia, para astronomia, para culinária, certo? Para dança, para artes, ok? Então, fiquem bem, fiquem em casa e nos vemos em breve, ok? Um grande abraço e até a próxima. Fiquem com Deus e espero que todos vocês fiquem muito bem e que vocês tenham, nesse processo, certo? Que a gente está tentando trabalhar com vocês, um bom aproveitamento, certo? Aguardo vocês e até logo.